Muito antigo. Ele é um livro vamos ver aqui, de 2007. Bem-vindos a mais uma edição de Codex Literatura, O Nome do Vento, The Name of the Wind. Esse é um livro que foi lançado nos Estados Unidos há algum tempo e que eu estava andando pela rua, estava no shopping, fui comprar os livros The Hunger Games, Os Jogos Vorazes, e me deparei com esse livro traduzido para o português. Eu não sabia que ele já tinha sido traduzido para o português, até porque ele não é um livro muito antigo. Ele é um livro, vamos ver aqui, de 2007. Não é tanto tempo assim, porque normalmente os livros de fantasia demoram anos, décadas para serem traduzidos no Brasil. Então foi uma grande surpresa quando eu achei esse livro nas livrarias brasileiras já traduzido. Mas por que eu estou falando desse livro? O que esse livro tem de especial? Qual é a história do Nome do Vento? Na Comic Con de 2011 foi feito um painel com autores de literatura fantástica. E você tinha lá o George Martin, autor de Game of Thrones, A Song of Ice and Fire. Você tinha o Brandon Sanderson, o autor de vários livros de fantasia, Mistborn, e que está completando a Roda do Tempo, está completando a série Roda do Tempo depois da morte de Robert Jordan. E do lado deles, um barbudinho não tão conhecido, Patrick Rothfuss. Esse daqui foi o primeiro livro do Patrick Rothfuss e ele já estava junto ao lado de grandes autores como George Martin. Por quê? Porque esse livro, O Nome do Vento, recebeu críticas assustadoras, assombrosamente boas nos Estados Unidos e na Europa. Ele virou best-seller do New York Times, vendeu muito, mas principalmente teve críticas sensacionais dos próprios críticos, de outros autores e de quem leu, dos leitores. Mas o que é O Nome do Vento? Qual é a história desse livro? A história começa quando Chronicle, que é o maior autor de biografias de todo o mundo, está passando por uma estalagem, numa pequena cidade, e para passar a noite. E ele começa a reparar nos detalhes do taverneiro, que lhe são familiares. E ele descobre que o taverneiro é nada mais, nada menos que Voght, ou Covote. Mas quem é Voght? É o ser mais lendário, é o ser mais temido, mais odiado, mais amado de todo mundo. É o personagem de todas as histórias que as mães contam para os filhos, para deixar os filhos com medo à noite. É o ser mais conhecido de todo o mundo. E o Chronicle pede, suplica para que o Voght conte a sua história. Porque o Voght, ele passou a sua vida fazendo atos lendários. É uma mistura de Merlin, Gandalf, Rastelin, Magere, todos esses personagens num só. Ladrão, guerreiro, é tudo num só. E o Voght, ele aceita, contanto que sejam apenas 3 dias. Ele vai passar 3 dias contando sua história e cada livro conta um dia dessa história do Voght. Então o primeiro livro é o primeiro dia dessas histórias e a primeira é o início da vida, como o Voght começou a sua jornada. O Voght é filho de músicos viajantes. Ele nasceu e viveu toda a sua infância num grupo de músicos, num grupo circense que ficava viajando pelo mundo, mostrando sua arte, mas que não era muito bem quisto pelas pessoas desse mundo. Então ele aprendeu todas as artes dramáticas, tocar instrumentos, a música, tudo isso, todas as artes. Até que um dia esse circo encontra um mago. Os magos no mundo de Voght, eles não são como os magos convencionais que saem soltando magia, eles são mais cientistas. Existe sim magia no mundo, mas é uma magia muito mais sutil, muito mais simples, muito mais misteriosa. Ele passa um tempo com o circo e começa a perceber as qualidades do Voght, que ele é muito inteligente e ele pode se tornar um grande mago. E que se um dia ele quiser, ele poderia ir até a universidade para estudar a magia. Mas como ele é muito jovem, ele continua com seus pais. Até que acontece uma coisa muito ruim com o circo, com os seus pais.
o Vought se vê sozinho e decide ir até a universidade. Mas para isso ele tem que atravessar uma parte gigantesca do mundo, uma criança sem dinheiro, e acaba sofrendo muito nessa viagem até chegar na universidade, quando ele descobre que para entrar ele precisa de dinheiro, mas ele não tem nenhum dinheiro. Ele só tem a sua inteligência e a sua sagacidade. Essa é a história do primeiro livro, o início das aventuras do Vought e ele chegando na universidade. Qual é a diferença desse livro em relação a todos os outros livros de fantasia? O universo e a maneira como Patrick descreve os personagens. Porque como é um livro de fantasia low fantasy, tem muito pouca magia, tem muitos desses elementos fantásticos, dragões, não tem nada disso. É um mundo muito crível, é um mundo muito real, principalmente na maneira que ele descreve. Ele descreve as emoções, ele descreve os pensamentos, o que está se passando com o Vought naquele momento, o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E acontecem vários momentos, várias ações, vários acontecimentos para adultos, coisas bem pesadas, mas você vê pelo ponto de vista de uma criança. Você sabe que o que está acontecendo é muito ruim, mas a criança não consegue processar isso muito bem. Só que o Patrick escreve de uma maneira que você percebe tudo isso acontecendo no livro. A maneira como ele descreve o mundo e a maneira principalmente como ele descreve o Vought e as pessoas em volta dele é o que cativou tantos os leitores quanto os críticos. O livro é contado pelo ponto de vista do Vought e em alguns momentos pelo ponto de vista de outros personagens que eu não vou falar para não contar spoilers. Mas é basicamente o ponto de vista, o início da jornada do Vought para se transformar um poderoso, para começar a se transformar nessa lenda que ele se tornou mais tarde. Ele não é um livro simples, principalmente se você ler em inglês, porque ele tem uma literatura, ele usa palavras que não são tão comuns nos livros de fantasia, que a maioria deles prefere uma linguagem mais crua, uma linguagem mais aberta, mainstream para todo mundo. O Patrick não, ele usa mais palavras obscuras, mas que ajudam de contar essa história, de contar a história de uma maneira de usar a linguagem para contar a história e não apenas as ações, o que está acontecendo, mas usar as próprias palavras para construir o que está acontecendo e para construir esse mundo. É um mundo cheio de mistério, que existe a fantasia sim, existe a magia, existe todo essa aura fantástica dos mundos de fantasia, mas é tudo misterioso, é tudo escondido. A universidade, os magos são um clã fechado. Só quem entra sabe o que está acontecendo, como eles fazem e o que eles sabem. E o que eles fazem. E você que está lendo também não sabe até chegar naquele ponto. É tudo muito misterioso e ele consegue levar esse mistério até o momento que ele quer, até que o Vought aprende esses mistérios, mas depois vem mais mistérios que os leitores vão descobrindo com o tempo. Player Brasil, a sua loja de games, MMOs, videogames, jogos para PCs, keys, game cards, serviços, tudo o que você precisa para jogos. Não esqueça de usar o cupom CODEX para promoções e descontos especiais. Player Brasil. O Nome do Vento, livro de fantasia excepcional, já está à venda no Brasil, traduzido em português. Eu não esperava que ele fosse tão bom onde de comprar, mas vendo as resenhas, vendo que esses próprios autores, esses grandes autores de fantasia falavam sobre o livro, não tem como deixar passar, vale muito a pena se você gosta de fantasia, que é uma fantasia um pouco diferente e com uma linguagem muito boa, com uma escrita muito boa, sem muita ação, sem muita pancadaria, e sim o uso das palavras para descrever a história, para descrever os sentimentos. Se você gostou, não esquece de dar like, não esquece de favoritar, não esquece de se seguir no Twitter, não esquece de visitar o blog onde tem mais informações sobre MMOs, videogames e cultura geek em geral. Codex, obrigado por assistir. Eu também já li o segundo livro. E eu li em inglês, os dois, ó. Eu li em inglês. Eu não sabia que tinha em português. Só tem nego foda falando bem que o livro é bom. que o livro é bom, ó. Só nego foda.